Mas o olhar meu, apesar da escola ser hoje um momento mais conturbado, a gente ainda tem alunos e professores que marcam, né? Então, quando o aluno ele consegue encontrar aquele professor que marca, até a postura dele dentro de sala, ela muda. Sim, Né? mas... Então, por exemplo, eu estudei ali hoje é 5º ano, né? Hoje é 6º ano, mas chega a 5ª série. Isso não significa que eu sou velha, por favor. Velho é o nosso pastor presidente aqui. Ele é antigo. Estudava ali no meio de uma escola pública, cheia de gente que não queria saber de nada, mas eu detesto história, porque eu sou de exatas, mas tinha uma professora de história, que era a professora Giane, que ela podia sair da aula no meio, ela podia sair de sala no meio da prova, que ninguém colava, porque todo mundo tinha um respeito muito grande por ela. Ela cativava a turma, ela levava a turma ao interesse de querer saber e querer fazer. Então, era diferenciado. E ali podia ser a escola mais bagunçada que fosse, a turma mais terrível que fosse. Chegava a professora na turma, era diferente. Tinha um respeito, né? Tinha o respeito, tinha admiração, tinha troca. Era incrível. Era uma professora que me fez pensar muito. Porque eu mesmo não gostava da disciplina. Então, não era por gostar da disciplina que as pessoas tinham, mas era pela postura dela em sala, pela forma de ela agregar. Então, isso não significa que é culpa do professor, não, do jeito que está. Infelizmente, a sociedade está bem jogada. Então, o professor, hoje em dia, ele se sacrifica o dobro e busca o dobro para conseguir essa atenção que antes era um pouco mais fácil da gente conseguir. E a falta de respeito? Eu queria falar um pouco dessa falta de respeito que hoje tem com os nossos mestres. Antigamente, a gente tinha um pouco mais de respeito, né? Tinha um pouco mais de temor pelo professor, um pouco mais de amor. Hoje, os adolescentes, os nossos jovens, não têm mais isso. Minha opinião, pelo que vem acontecendo nas escolas aí, né, que a gente tem visto. O que tu acha que aconteceu na mente desses jovens, da nossa época para essa época atual? É a mente ele tem o direito, só que aí ele pega esse direito e ele molda ele aos moldes daquilo que ele acha. Mas não só do aluno. É muito dos responsáveis também, porque antigamente, se você fizesse alguma coisa, né, você falava com o responsável ia lá e chamava o filho ali no cabresto, né? Hoje em dia, se você fala com os responsáveis, o responsável, ao invés de ele ir em cima do aluno, ele vai em cima do professor. Então, o aluno se sente amparado por isso. E aí, então, acho que grande parte a gente fala, né, da sociedade que está, mas a sociedade que está, quem fez foi quem criou a sociedade. Isso aí. E agora a gente quer saber como nasceu esse amor, qual igreja, onde foi que nasceu esse amor por Libras, veio de parte de alguém da família, foi vontade própria, como é que foi? Então, Deus não é aleatório, né? Ele, desde o ventre da tua mãe, ele já te criou ali, ele sabe o que ele está fazendo. Deus é perfeito. E eu me lembro que desde ali da minha adolescência, entre junior e adolescente, mais ou menos naquele período dos 11, 12, 13 anos, eu não podia ver um surdo passando, mexendo as mãozinhas, que eu já ficava com os meus olhos brilhando ali, onde ele vai, você passa, mas nunca imaginei que um dia eu trabalharia com isso. Né? Mas o Senhor já foi trabalhando esse amor por essa língua, esse amor por esse povo, desde lá, dos meus 11, 12 anos. Depois disso, a história foi passando adiante, eu fui crescendo e não tive contato, até que, já casada, eu me vi grávida. Na verdade, eu busquei muito estar grávida, né? Fiquei 5 anos tentando ali, pós-casamento. E aí, quando eu finalmente consegui engravidar, eu me vi assim, sem emprego, e meu marido sem emprego. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas você não está desesperada, não está nervosa, não está preocupada? E aí eu lembrava muito do meu cunhado. Eu falava assim, poxa, meu cunhado está com a sua esposa grávida, também não tinha emprego, ela também não. E antes dessa criança nascer, ele conseguiu um bom serviço. Se o Senhor cuidou dele, que nem servo dele era, o Senhor vai me deixar desamparado? E eu estava assim, eu não entendia como, mas eu estava numa leveza de espírito, porque eu sabia que o Senhor estava cuidando de mim. E aí, com 8 meses de gravidez, o meu pai falou assim, faz concurso. Faz um concurso público, já que você está parado, você é tão inteligente, faz concurso. Eu fiquei assim, mas eu não tenho dinheiro nem para pagar a inscrição. E aí ele falou, vai, eu pago a sua inscrição. E aí, pô, você é uma pessoa, a senhora casada, pegar dinheiro do pai para pagar uma inscrição, aquilo já me pesava a mente. E aí, naquela época,
Nem inscrição pela internet tinha, porque as pessoas não tinham computador dentro de casa, era no correio. Quando eu cheguei no correio, o concurso que eu ia fazer prova tinha 110 vagas. E aí tinha um concurso que era menos da metade do valor da inscrição, mas só eram 11 vagas. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, dinheiro do meu pai, o que eu vou fazer? Eu falei assim, meu pai falou para eu começar pelo menos para testar. Se eu vou testar com o dinheiro deles, não interessa quantas vagas tem, eu vou testar esse aqui que é mais barato. E aí fiz inscrição e eu não sabia nem para onde. E aí fui fazer a prova. Quando eu fui fazer a prova, eu falei assim, cara, prova muito fácil. E eu falei, o primeiro critério de desempate era a idade, eu era bem novinha. Eu falei, não vou nem olhar, porque se eu empatei com 2, 3, acabou, já desci muito. Né? E nem olhei realmente, eu desacreditei, para mim era um teste. E aí meu filho nasceu quando eu tinha 1 mês de idade. Quando ele tinha 1 mês de idade, meu telefone de casa tocou. E aí eu atendi e falaram assim, aqui é do Instituto Nacional de Educação de Surdos, eu estou ligando para convocar porque você passou no concurso. Eram 11 vagas e eu fui a 11ª, eu só precisava realmente de uma. Nossa. E eu não sabia nem onde ficava. Eu falei assim, eu sentei na cama, assim, meio que não acreditei, pedi para ela repetir. E aí ela falou, eu falei assim, tudo bem, eu vou me apresentar, só me diz assim, aonde fica isso? E aí entrei ali e o Senhor, olha só como Deus faz as coisas. Ele já coloca um desejo no seu coração, já coloca um ardor no seu coração quando você era lá pequeno e ali com os meus 23 anos de idade. O Senhor me pagou para eu aprender, porque ali dentro, no horário de serviço, eu pude aprender a língua, eu pude conhecer a cultura desse povo, eu pude atentar os entremeios ali da educação desse povo, porque eu também sou da educação, né? Além de professora de Libras, eu sou professora de matemática. Então, assim, foi apaixonante. Foi assim, você vê como Deus não é aleatório. Quando Ele te dá um desejo no coração, Ele já está trabalhando aquilo que você vai encontrar lá na frente. E ali eu pude ter esse conhecimento que hoje eu trago, né? Que legal. Explica pra gente de onde